Você sabia que a ambição é um direito do ser humano? Um indivíduo que chega para mim e diz assim: doutor Laíra, eu não quero mais nada na vida. Eu digo que está na hora de você morrer. Porque viver é aprender. Você aprende fazendo. Não confunda ambição com ganância. Não é a mesma coisa. Ambição é o seguinte: hoje, melhor do que ontem, pior do que amanhã. Uma vez dava um curso nos Estados Unidos, tinha um indivíduo sentado na primeira fileira e ele disse para mim: doutor, eu poderia fazer um comentário? Eu falei: pois não. Ele disse: ó, eu dirijo um carro de biscoito, um carrinho de biscoito, uma Kombi, eu entrego biscoito nas padarias. Eu faço isso há mais de 30 anos. Eu levanto 4h30, 5 horas da manhã, entrego os biscoitos nas padarias, volto, lavo o carro, abasteço para o dia seguinte. Só quer saber de uma coisa? Amanhã eu vou continuar entregando biscoito nas padarias. E meus parabéns. Não tem nada errado o senhor entregar biscoito nas padarias. O que tem de errado é que muita gente, no fundo, quer entregar biscoito e culpa a sociedade, a inflação, a corrupção, porque não vai para frente. Você não consegue manter uma bola no fundo da piscina. Você não consegue manter um indivíduo bom lá embaixo, indefinidamente. Temporariamente, um chefe pode até segurar uma pessoa de não ser promovida. Mas, indefinidamente, a única pessoa que pode segurar você é você. Então, o que você tem que desenvolver é essa habilidade de entender o seguinte: que você tem que estar sempre em constante melhora. Tem nada errado em você querer. Você chegou num ponto, você quer outro. Agora, o que você não pode é associar a sua felicidade a isto, porque senão você fica naquela história: quando eu. Não é verdade? Você vai dizer: mas eu já tenho bastante. Eu sei isso, você já tem o bastante, por que você não começa a trabalhar para os outros então? Porque na sociedade onde nós vivemos, onde os ricos estão presos nos condomínios e os pobres estão presos nas favelas, e está tendo toda essa violência aí, eu acho que se você já tem o bastante para você, o que você começa a fazer? Você começa a contribuir para os outros. Eu mencionei antes nesse vídeo de que quando o telhado do seu vizinho está pegando fogo e você vive em parede de meia com ele, é problema seu também. A complexidade aumentou muito no mundo, está ficando cada vez mais difícil viver. Então o número de inertes tem aumentado violentamente. O número de pessoas que não conseguem acompanhar a evolução da sociedade. E essas pessoas não conseguem autossustento. Elas vão ficando para trás, elas vão dependendo do governo. Com isso vai haver um aumento de impostos, vai haver um aumento de imposto de renda, um aumento de IPTU. Eu sei que você não quer escutar isso, mas essa é a realidade. Nós, mais privilegiados, temos que carregar nas costas o peso da sociedade. Temos que pagar mais impostos, porque vai ficando mais difícil, o pessoal não vai conseguindo viver. Então, mesmo que você já tenha o bastante para você, eu sugiro que você continue ambicioso, que você continue produzindo mais, querendo mais, porque se você parar de querer, se você parar a sua ambição, você para de pensar também. Aí o seu cérebro diminui a atividade. Você imagina se um sujeito quebra um braço, ele engessa o braço por um mês. O dia que ele tira o gesso, ele tem que fazer fisioterapia. O mesmo acontece com o seu cérebro. Se você não estiver constantemente desafiando o seu cérebro para novas possibilidades, para novos sonhos, para novas realizações, o cérebro vai o quê? Vai atrofiando. Os estudos mostram que as pessoas que se aposentam, ou nos primeiros 6 meses após a aposentadoria, dependendo da profissão, a mortalidade chega a ser 5 a 6 vezes maior, porque o indivíduo colocou o pijama, foi para frente da televisão, parou de pensar. Você vê que pessoas que vivem muito são pessoas que estão constantemente produzindo, 80, 85, 90, fazendo planos para daqui 10, para daqui 20, para daqui 30 anos. Então é importante você estar sempre nesse desafio, porque como eu já disse antes, o cérebro é um sistema aberto, e o sistema aberto, para evoluir, ele precisa de conflito, ele precisa de ser perturbado, ele precisa de estímulo. Se você diminui a sua ambição, você diminui o estímulo, você se acomoda, é como o braço quebrado que atrofia. Se você não usar o cérebro, ele atrofia. Se você não usar a musculatura, ela atrofia. Então, você tem que estar constantemente fazendo isso. Ambição é um direito do ser humano. Quando você coloca a ambição junto com os outros componentes que nós discutimos, porque para fazer um bolo, você não faz um bolo só com farinha, você não faz um bolo só com manteiga. Você tem uma combinação, você tem uma série de ingredientes para se fazer um bolo, não é verdade? Então nós fornecemos aqui, estamos chegando na reta final, nós estamos fornecendo nada mais, nada menos do que ingredientes que você vai agora colocar junto, um pouquinho de outro, e ter um time certo para isso, quer dizer, na hora certa, e você vai criar o seu bolo.
Cada um vai criar, cada um tem um paladar diferente. Mas eu acredito que nesses vídeos você teve a oportunidade, está tendo, e espero que continue tendo, porque você vai continuar assistindo no futuro esses vídeos, porque é feito por um processo de repetição. Só assistir uma vez só não funciona. Você teve muito conhecimento, a quantidade de conhecimento que eu estou passando aqui é enorme, não dá para você absorver tudo de uma vez, você tem que voltar e assistir novamente, estimular a sua mente para que isso ocorra. Você complementando isso tudo, eu acredito que é só colocar agora o bolo no fogo e deixar cozinhar, deixar assar, porque não tem outro jeito, os ingredientes estão prontos, você coloca na medida que você gostar, na medida que você quiser, e a coisa vai. Só que a estrada do sucesso está sempre em construção. O que conta não é a chegada, o que conta é a viagem. Ainda mais nesse processo aqui, que você chegou no final dos vídeos, você tem que começar novamente. Primeiro eu sugiro que você assista isso pelo menos 5 vezes. Pelo menos, o ideal seria até mais, mas pelo menos 5 vezes, para você incorporar na sua estrutura psicológica tudo isso. Porque essa história de que querer é poder, não é verdade. Querer é o começo das coisas. Você já imaginou, você entra numa quadra de basquete com regra de ping-pong, querendo ganhar o jogo? Você não consegue. Querer sem estratégia não adianta nada. Você quer, eu sei, do contrário você não teria adquirido esses vídeos. Mas você está desenvolvendo aqui a estratégia. A estratégia de quem? De pessoas bem-sucedidas que já passaram por isso e agora eu estou transmitindo isso para você numa bandeja. Então você ficou bem claro para você nesses vídeos que primeiro, você tem que sonhar mais. Porque você tem que sonhar de noite e trabalhar de dia. Você tem que deixar a sua imaginação trabalhar e implementar aquilo que você imaginou. E é importante que você tenha referencial. Eles fizeram um estudo em Harlem. Harlem é uma parte de Nova York onde, se o seu carro quebrar ao meio-dia, você pode começar a rezar, porque alguma coisa de ruim vai acontecer com você. Pois eles fizeram um estudo, eles foram no 6º ano primário em Harlem, eles dividiram a classe aleatoriamente em 2 grupos, A e B. O grupo A teria o privilégio de uma vez por mês, durante 6 meses, visitar downtown, o centro de Manhattan. E o grupo B ia continuar tendo aula naquele dia. Eles fizeram isso durante 6 meses, 6 visitas. 10 anos depois, eles fizeram uma avaliação se aquilo tinha tido algum impacto. Sabe o que eles descobriram? Que aquele grupo A, que teve o privilégio de uma vez por mês ir até o centro de Manhattan, saber como que um indivíduo bem sucedido vivia, como é que um executivo tomava o café da manhã, como que ele ia trabalhar, qual que era o consultor, como é que era o escritório dele e assim por diante. Esse grupo, primeiro, tinha mais gente estudando, tinha menos entrada na polícia, menos viciado em drogas e assim por diante. Você deve estar imaginando, mas como que é possível 6 visitas ser capaz de criar tudo isso? É porque eles criaram naquelas crianças de Harlem um referencial do que é ser bem-sucedido. Porque se você não sabe o que é ser bem-sucedido, como é que você vai criar? Vai criar de onde? Você tem que ter um referencial. E esse referencial nós estamos lidando nesses vídeos. Então você vai decidir o que você precisa mais. Você precisa mais de autoestima? Você vai assistir o vídeo de autoestima várias vezes. Você precisa mais de saber estabelecer metas? Você tem que colocá-las por escrito. Em 1953, eles fizeram um estudo na Universidade de Harvard. Todos os formandos de Harvard foram questionados. O que vocês vão fazer no futuro? A maioria não tinha a menor ideia. Uma pequena minoria tinha. Uma minoria menor ainda tinha por escrito. Em outras palavras, 3% dos estudantes formando em Harvard em 53, eles tinham por escrito o que eles iam fazer nos próximos 6 meses, 1 ano, 5, 10, 15, 20. 1973, 20 anos depois, eles reentrevistaram todos aqueles estudantes que eram vivos ainda. Sabe o que eles descobriram? Os 3% que tinham por escrito o que eles iam fazer, valiam mais financeiramente do que os 97% juntos. Além disso, tinham menor número de hospitalização, menor número de divórcio, etc. Eles ficaram tão impressionados com os resultados que eles acharam que esse grupo era mais inteligente, não era. Tiravam a melhor nota na escola, não tiravam. Vinham de família diferente, não vinham. Vinham de raça diferente, não vinham. A única diferença que fazia diferença é que esses indivíduos tinham por escrito o que eles iam fazer. Agora eu lhe pergunto, você tem por escrito o que você vai fazer nos próximos 6 meses, 1 ano, 5, 10, 15, 20? Sabe o que você vai dizer para mim? Eu não tive tempo. A coisa mais importante que é a sua vida, você não teve tempo de programar. Volte naquele vídeo onde eu ensino a você fazer aquela carta, tá lembrado? Aquela carta de 6 meses, onde você escreve com o verbo no passado, como se tivesse acontecido. Ou seja, você joga para frente 6 meses
e escreve como se fosse naquela data, falando o que aconteceu nos últimos 6 meses. Isso vai fazer uma diferença enorme para você. E continue praticando tudo isso, porque quanto mais você pratica, mais sortudo você fica. Essa é a verdade. Eu não tenho nenhuma fórmula mágica de que da noite para o dia você vai ficar bem sucedido. Você ficar bem sucedido é muito fácil. Você tem que fazer o que precisa ser feito. Só que a maioria não se propõe a fazer o que precisa ser feito. Está todo mundo procurando uma fórmula mágica para se tornar bem sucedido da noite para o dia. Isso eu não sei lhe oferecer. O que eu sei lhe oferecer é o seguinte: eu lhe dei as características da personalidade de um indivíduo bem sucedido. Se você conseguir incorporar estas características na sua estrutura psicológica, isso vai fazer uma tremenda diferença na sua vida. Você vai passar a conseguir mais daquilo que você quer, seja o que for. Pode ser na área profissional, pode ser um melhor pai de família, para cada um é diferente. O importante é que você saiba o que você quer, o importante é que você se concentre no que você quer e não no que você não quer. Lembre-se do que eu falei: se você se concentra naquilo que você não quer, ao invés de se concentrar naquilo que você quer, é como se você estivesse dirigindo um carro, olhando pelo retrovisor, você sabe de onde você está vindo, você não sabe para onde você está indo. E eu gostaria de terminar tudo isso contando para você uma história que representa tudo isso que nós falamos. E a história é a seguinte: era uma vez, numa pequena vila da Grécia, vivia um sábio. Sábio este que era famoso porque até aquele dia todas as perguntas feitas a ele soube responder. Um dia um jovem adolescente, conversando com um amigo dele, disse: eu acho que eu sei como eu vou enganar esse sábio. Eu vou pegar um passarinho, vou colocar nas minhas mãos e vou para ele e vou perguntar se está vivo ou morto. Se ele falar vivo, eu vou espremer e deixar cair morto nos pés dele. Se ele falar morto, eu vou abrir a mão e deixar voar. Não interessa o que ele responder, ele vai errar. Então o jovem pegou o passarinho, escondeu nas mãos, foi para o sábio e disse: diga-me, sábio, o passarinho nas minhas mãos está vivo ou morto? O sábio olhou para ele e disse: meu jovem, a resposta está nas suas mãos. Eu lhe dei muita informação. Essa informação pode entrar num ouvido e sair no outro, ou pode fazer uma profunda diferença na sua vida. Seja qual for o resultado, eu gostaria que você terminasse isso comigo, levando a seguinte mensagem para o resto da sua vida: o seu sucesso, tanto pessoal quanto profissional, esteve, está e sempre estará nas suas mãos.